Olá, olá, graça e paz. Gente, deixa eu começar esse vídeo aqui usando a mesma expressão que eu tenho usado em todos os outros, porque ela é uma verdade que está no meu coração. Que bom ter você aqui comigo. Eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado acompanhando essa série chamada Removedores de Montanhas. Seja via Instagram, seja via YouTube. Obrigado pelo seu feedback, obrigado por você estar aqui comigo, tá? O meu desejo é que você esteja sendo abençoado, edificado de alguma forma. Uma outra consideração que eu preciso fazer aqui é que nunca foi meu intuito, gente, nunca foi esgotar o assunto fé. Até porque quem sou eu para tal façanha? Quem sou eu? Eu estou muito, e põe muito aí, muito aquém de tal coisa. Tem gente que fala com muito mais propriedade, com muito mais profundidade sobre esse assunto. O que eu tenho feito aqui é simplesmente compartilhar com vocês algumas coisas nas Escrituras que Deus tem me dado, baseado em Mateus capítulo 17, versículo 20. Assista os vídeos anteriores para você entender melhor. Quando Jesus vira para os discípulos e ensina a eles, né? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão transportar montanhas de lugar. Baseado nisso, removedores de montanhas. E hoje eu quero falar aqui, esse vídeo aqui é um dos mais importantes da série. Tenho certeza disso, é um dos mais importantes da série, porque eu quero falar aqui sobre um grande vilão, um inimigo, um oponente da nossa fé. Que inimigo é esse? A dúvida. A dúvida pode anular a fé. A dúvida enfraquece a fé. Escute isso aqui, a dúvida pode nos fazer fracassar na fé. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Para começar, Tiago, capítulo 1, verso 5, do verso 5 ao verso 8. Escute isso aqui. Tiago começa falando sobre pedir sabedoria a Deus no verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, não lança em rosto. Só que no verso 6, olha o que Tiago explica. Peça, ou seja, peça sabedoria, porém com fé, não duvidando. E aí ele explica o que a dúvida causa, o que é a dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Ele fala que quem duvida é semelhante, quem age com dúvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento, ou seja, é alguém inconstante, ora está em cima, ora está embaixo, semelhante às ondas do mar. Verso 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer entender melhor o texto? É só inverter. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, ou alguma coisa. Ele começa falando de pedir sabedoria, depois ele fala que quem duvida não recebe nada de Deus. Olha o verso 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é coração dobre? Mente dividida. Se você pegar outras traduções, você vai entender melhor. É ter a mente dividida, é ter a mente dominada pela dúvida, o coração dominado pela dúvida. Coração dobre. Aí ele diz o seguinte, que quem age assim é inconstante em todos os seus caminhos. Ele começa falando de sabedoria, de pedir sabedoria a Deus, explica o que a dúvida causa, o que é a dúvida, e ele fala o resultado de quem age com dúvida. Quem age com dúvida é inconstante, não só na questão da sabedoria, mas em todos os seus caminhos, ou seja, todas as áreas da minha vida podem ser afetadas se eu agir com dúvida, se eu deixar a dúvida dominar o meu coração. E o que é dúvida? A dúvida vem do latim, dubitare. O que é duvidar? É hesitar. Literalmente é isso, é hesitar entre duas opções ou mais, né? Então o que é duvidar? É quando eu olho para várias opções. E aí, quando eu faço isso, eu fico inconstante. Guarde o que eu vou te dizer. A fé em Cristo, ela nos dá uma única opção. Qual é? Aquela que Deus tem para nós. Quer viver pela fé? Viva por aquilo que Deus tem dito a você. Não deixe o seu coração ser dominado pela dúvida, porque a dúvida te faz fracassar não só na questão da sabedoria, mas em várias áreas da vida, se não em todas as áreas da vida. É o que diz Tiago aqui. Agora vamos ver aqui outros exemplos do que a dúvida causou na vida de pessoas na Bíblia e como outros venceram sem duvidar. Na verdade, eu vou te dar poucos exemplos aqui, mas que são suficientes. Para começar, Mateus capítulo 14, eu já tenho citado esse texto aqui várias vezes e vou citá-lo mais uma vez porque é uma verdade que está aqui no texto. Mateus capítulo 14, quando Pedro caminha por sobre as águas, a partir do verso de número 29, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe,
Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha a pergunta que Jesus faz a Pedro. Por que você duvidou? Pedro tinha uma opção, seguir até Jesus. Jesus disse, vem. Mas quando Pedro começou a observar os fatores externos, a dúvida entrou no coração de Pedro. E aí, quando Jesus estende que ele está se afogando, Jesus diz, por que você duvidou? Ou seja, se você não tivesse duvidado, você tinha conseguido ir até o fim. Então, o que fez Pedro afundar foi a dúvida. Agora, o que fez Abraão vencer? Falei aqui também, agora vou ler o texto. Eu já citei também esse texto aqui, Romanos, capítulo 4, versículo 20. Eu acho esse texto extraordinário. Olha o que Paulo diz sobre Abraão. E não duvidou da promessa de Deus. Ou seja, Abraão, diferente de Pedro, não duvidou. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão, como não duvidou e adorou a Deus, sem incredulidade, sem dúvida, o que aconteceu? Sua fé foi fortificada. Eu já falei sobre isso aqui. Uma das maneiras de ter a fé fortificada é adorando a Deus. Então repare que Pedro afundou porque duvidou, Abraão venceu porque não duvidou. Agora, para a gente encerrar, você sabia que uma das armas que Satanás mais usa é a dúvida, é colocar dúvida no coração do ser humano, colocar dúvida no coração daqueles com quem Deus interage? Por exemplo, na queda do homem, Gênesis capítulo 3, verso 1. Vou ler para vocês aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E olha o que o texto diz, Gênesis 3, 1. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como que a conversa da queda se inicia. Satanás colocando uma dúvida no coração de Eva. E se você reparar o texto, a serpente pegou a mesma coisa que Deus havia dito, só colocou uma interrogação no final. Aí Eva vai dar continuidade ao diálogo. Deus disse que eu não posso comer da árvore que está no centro do jardim. E dali o desfecho é a queda do homem. Repare que Satanás pegou algo que Deus disse e colocou uma interrogação no final, para gerar dúvida no coração de Eva. E a partir daí aconteceu a queda. Você quer ver como é que ele usa a mesma estratégia com Jesus? Mateus, vamos voltar para Mateus, capítulo 3, verso 17. Depois que Jesus desce as águas do Jordão e se batiza, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e no verso 17 o Deus Pai brada do céu. E olha o que o Deus Pai diz quando Jesus se batiza. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus sai do batismo e vai para o deserto ser tentado pelo diabo. E na tentação, Mateus capítulo 4, verso 3. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Repare que o diabo começa o diálogo com um si, ou seja, colocando uma dúvida. O Deus Pai tinha dito, você é meu filho amado. E o diabo começa dizendo, se você é o filho amado, ou seja, ele pega o mesmo que Deus falou e coloca uma interrogação, coloca em conotação de dúvida. Então o diabo sabe que a dúvida anula a fé. E ele vai fazer de tudo para implantar dúvida no seu coração. Deus diz, você é vitorioso. E o diabo vai dizer, você é vitorioso? Deus diz, você vai vencer, e o diabo diz, você vai vencer? Deus diz, a sua família é uma bênção, o diabo diz, a sua família é uma bênção? Seu ministério é forte, e o diabo diz, seu ministério é forte? Ou seja, Satanás pega as mesmas coisas que Deus fala e coloca uma interrogação no final para gerar dúvida no nosso coração. Por quê? Porque a dúvida anula a fé. Agora vamos aprender com Jesus? Quando o diabo disse, transforma essas pedras em pães. Versículo 4, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa Deuteronômio capítulo 8, verso 3, dizendo, não, eu não vivo só de pão, eu não vivo só da provisão para o meu corpo. Eu vivo da provisão que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Vamos traduzir aqui, vamos interpretar o que Jesus está dizendo? O diabo diz, transforma a pedra em pão, faz um milagre para você provar que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, faz milagre. Aí Jesus, em outras palavras, diz o seguinte, Satanás, eu não provo que eu sou filho de Deus operando milagre. Eu provo que eu sou filho de Deus quando eu obedeço, ou seja, quando eu sigo uma única opção. Qual é? Aquela que Deus tem para mim. Então não permita que o diabo mine o seu coração com dúvidas. Sabe por quê? Porque a dúvida pode anular a sua fé. Mas creia no que Deus te falou. Não permita que a sua fé esmoreça. Deus abençoe sua vida. Eu te aguardo no nosso último vídeo, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até mais, permitindo Deus.